E aí galera, ó, nós aqui de novo para mais uma videoaula, ainda na Super Teoria 2, tá certo? Agora nós vamos pegar o GG07, que são fontes de energia 1. Essa fonte de energia 1, pessoal, ela basicamente está relacionada aos combustíveis fósseis, tá legal? Beleza? Então nós vamos falar dos combustíveis fósseis. Bom, primeiramente o seguinte aqui, tipos de fonte. A fonte energética ela pode ser primária ou secundária. O que é uma fonte primária? A fonte primária é aquela fonte energética que não passou por nenhum tipo de transformação. É do jeito que está na natureza. Então, petróleo, o carvão mineral, a água, a lenha, a cana-de-açúcar são fontes primárias. Quando eu pego essas fontes primárias e transformo essas fontes primárias, aí o derivado dela é uma fonte energética secundária, né? A gasolina proveniente do petróleo, o coque siderúrgico proveniente do carvão, a hidroeletricidade, né, gerada pela água, o carvão vegetal pela carbonização da lenha, o etanol através da fermentação da cana-de-açúcar, tá legal? Então esses aí são os tipos de fonte, primária e secundária. Bom, aqui nós temos a cana-de-açúcar, não é isso? Eu posso pegar essa cana-de-açúcar e transformá-la em quê? Em etanol. Observe que eu coloquei para vocês aqui que nós tínhamos uma chama de álcool, mas o etanol é um tipo de álcool. Então, vou colocar um álcool. Não, existem vários tipos de álcoois, não é isso? Então, o etanol é um tipo de álcool. Com relação à qualidade das fontes, elas podem ser convencionais ou alternativas. As convencionais são aquelas que são utilizadas em larga escala, por combustível fóssil. Então, sempre que eu falar de uma energia convencional, eu basicamente estou falando para vocês de combustíveis fósseis. Eu estou falando para vocês de combustíveis fósseis, ok? E o que são os combustíveis fósseis? São aqueles formados através da decomposição de restos orgânicos, como, por exemplo, petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto bituminoso. E nós temos as chamadas fontes alternativas, que são obtidas principalmente através de fontes renováveis e são consideradas limpas. Aí nós temos que fazer uma exceção aqui, que é o caso, por exemplo, da energia nuclear. Ela é considerada uma energia alternativa, porém ela não é de uma fonte renovável, porque ela vem de minerais, né? Minerais como urânio, césio, que são explorados em rochas que estão na superfície terrestre. Com relação à capacidade de se recompor, as energias elas podem ser renováveis, também chamadas de inesgotáveis, que são aquelas fontes de energia que não vão se esgotar, tá certo? O homem pode produzir ou a natureza ela pode estar produzindo essa fonte de energia num período de tempo muito curto. Já as fontes não renováveis são aquelas que se esgotam, ou seja, o homem não consegue produzir, caso produza, o gasto energético é tão alto que não acaba compensando, tá certo? E a natureza vai demorar milhões e milhões de anos para estar produzindo. Agora prestem bem atenção nisso aqui que eu vou comentar com vocês. A matriz energética, há uma diferença entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz energética é toda fonte de energia que eu vou estar utilizando, tá certo? Então toda fonte de energia que eu vou estar utilizando eu chamo de matriz energética, tá certo? Agora presta atenção numa coisinha aqui, o seguinte, tá? Ela representa apenas aquilo que vai ser utilizado para gerar, movimentar carro, preparar comida, gerar etc. Então toda fonte de energia. Agora presta atenção no seguinte aqui. Quando você liga a sua luz, tá certo? Ela está vindo de uma matriz elétrica. Então, aquela fonte de energia que é utilizada para produzir energia elétrica, isso é uma matriz elétrica. Então, vamos lá. Vamos pegar o petróleo, né? Prestem bem atenção, petróleo. Eu posso pegar o petróleo e utilizar para poder movimentar um carro. Como eu posso pegar o petróleo e mandar para uma termoelétrica para gerar energia. Tá certo? Então, nesse caso, o petróleo é uma matriz energética. Agora, se eu analisar apenas o petróleo para gerar energia, aí ele é uma matriz elétrica. Observe que eu não considerei ele para poder fazer o carro funcionar. Ok? Muito bom? Beleza, então. Tá? Tem um negócio, vocês sempre vão ver o negócio bem. O que é o bem? O balanço energético nacional. Vamos começar pelo petróleo.
O petróleo é um combustível fóssil formado pelo soterramento, né, e posterior decomposição de matéria orgânica em ambientes marinhos rasos. Observe bem isso, ambientes marinhos. Então, presta bem atenção, o petróleo é formado no mar. Imaginário, raso. Gente, se nós pararmos para analisar que o oceano ele chega a 11.037 metros de profundidade e que eu exploro o petróleo a 3.000 metros de profundidade, o que são 3.000 metros de profundidade dentro de 11.000? Nada. Por isso que essas regiões são chamadas de regiões rasas, diante da profundidade que o oceano pode chegar, ok? O petróleo, quando ele é refinado, né, o petróleo então é uma matriz energética primária, né? Quando ele passa pelo processo de refino, tá bom? Ele libera vários derivados, tá certo? Vários derivados, tá bom? Esses derivados, no caso aqui, é uma fonte energética secundária, ok, pessoal? É uma fonte energética secundária. Bom, vamos fazer uma análise do petróleo na sociedade moderna. No século XIX, Nicolaus Augusto, né, ele vai criar um motor de combustão interna. Então, observe, isso vai ser uma grande revolução, porque o motor de combustão interna, ele é muito mais eficiente na geração de quê, pessoal? Na geração de energia, porque você tem menos perda de energia, ok? Bom, então de 1910 a 1930, quando o Ford pega esse motor e coloca no carro, surgem então os veículos automotores e dessa forma o aumento no consumo de derivados de petróleo. Quais são as principais áreas produtoras de petróleo no mundo? Tá certo? As principais áreas produtoras de petróleo no mundo estão localizadas principalmente aqui no Oriente Médio, no continente asiático. Também temos no continente africano, no norte da África e aqui no Golfo da Guiné, no continente africano. Temos também aqui a Venezuela, né? Na América do Sul, a Indonésia, mas a maior produção está no Oriente Médio. Podemos observar que a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, ok? E aqui nós temos um barril. Quando a gente fala de barril de petróleo, quantos litros tem um barril de petróleo, né? Ele fica de 159 a 160 litros. A gente coloca 160 litros, porque é aproximado, é um valor aproximado, ok? Bom, os maiores produtores e os maiores consumidores. Observe só uma coisa interessante. Os Estados Unidos é um grande produtor de petróleo, tá certo? Mas ele também é um grande consumidor. Então, se você observar, a quantidade que ele produz, tá aqui, ó, 12,8 milhões de barris que ele produz por dia, não é suficiente para o seu consumo. Ele consome em torno de 19,5 milhões de barris por dia. Então, é necessário ele estar sempre importando petróleo. Ele é um grande produtor, mas também é um grande consumidor. Agora você pega o seguinte, lá naquele slide anterior, estavam as reservas. Tá legal? Mas aqui estamos trabalhando com a produção. Então, nem sempre você ter reserva significa ser um grande produtor. Você vê, olha só, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos possuem grandes reservas. Mas aqui já estão como sexto, sétimo, oitavo colocados em termos de produção. Ok? O que é a OPEP? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Foi uma organização criada em 1960, tá legal? É um cartel. O que é um cartel? É quando empresas controlam o preço de um produto, nesse caso aqui são países que vão controlar o preço de quê? Do petróleo, através da produção. Quais são os países que fazem parte da OPEP? Venezuela na América do Sul, o Equador é um entra e sai danado, mas também atualmente faz parte da OPEP. No continente africano nós temos a Líbia, a Argélia, Nigéria e Angola. No Oriente Médio nós temos a maior parte aqui dos membros da OPEP, tá legal? Faltou aqui o Emirados Árabes Unidos. E nós temos a Indonésia no Sudeste Asiático. Esse cartel de produção ele surgiu para combater essas 7 irmãs aqui, que são as 7 maiores empresas petrolíferas do mundo. Tá legal? O que acontecia? Essas empresas petrolíferas, elas chegavam nos países produtores de petróleo, que tinham essas reservas, e exploravam o petróleo e não deixava praticamente essa riqueza para esses países.
tá certo? Então havia exploração, mas os países que eram explorados não tinham acesso a essa riqueza. Crises energéticas. A primeira crise energética que nós também tivemos, ou crise do petróleo, é o seguinte. Na primeira Revolução Industrial, tivemos uma dependência muito grande em relação ao carvão mineral. Só que na segunda Revolução Industrial, com o surgimento da máquina de combustão interna, passamos a depender do petróleo como fonte energética. Então, observe, não é apenas como fonte de eletricidade, não, fonte energética. Então, tanto para movimentar carros, quanto também para gerar energia, tá bom? A energia elétrica, tá certo? A primeira crise vai acontecer em 1973, quando ocorre a chamada Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur significa Dia do Perdão. É um dia sagrado para os israelenses, tá certo? Essa guerra aconteceu porque a Síria e o Egito atacaram Israel para recuperar os territórios que eles tinham perdido na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Tá legal? Só que Israel recebeu o apoio dos Estados Unidos. E Israel acabou ganhando essa guerra, tá certo? Então o mundo árabe, para protestar contra a ajuda dos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles reduzem a produção de petróleo. E vamos lembrar o seguinte, os maiores produtores de petróleo do mundo, as maiores reservas de petróleo do mundo, estão onde? No Oriente Médio. E vamos lembrar que os Estados Unidos, apesar de ser um grande produtor, ele tem uma grande dependência, tem um grande consumo de petróleo. E grande parte desse petróleo vem do Oriente Médio. Então eles reduzem a produção de petróleo, tá certo? E aumentam o preço para atingir os Estados Unidos. Só que acaba atingindo o mundo todo. Por que acaba atingindo o mundo todo? Porque o mundo todo tinha uma grande dependência do petróleo como fonte de energia, tá certo? E aí vão surgir os chamados petrodólares. O que são os petrodólares? Vai ser o dinheiro ganho com a venda do petróleo. Em 1979, nós vamos ter a segunda crise. Agora vai ser provocada pela guerra Irã-Iraque. Detalhe, guerra entre dois grandes produtores de petróleo e dois membros da OPEP. O que acontece com a produção? Ela cai e o preço do petróleo acaba aumentando. Em 86, nós temos uma terceira crise. Só que tem um detalhe, essa terceira crise, ela vai atingir os produtores. Por que vai atingir os produtores? Porque quando teve a segunda crise, os países procuraram outras fontes de energia e outras áreas produtoras de petróleo para diminuir a dependência não só em relação ao petróleo, tá certo? Mas também do petróleo produzido pelo Oriente Médio. E o que acontece? A dependência em relação ao petróleo diminui, então o preço diminui. E acontece também que nesse mesmo ano a guerra Irã-Iraque ela vai acabar. Então a produção de petróleo praticamente ela vai se regularizar. Em 91, nós vamos ter uma quarta crise, que foi provocada pela Guerra do Golfo, 7 de fevereiro de 1991, quando os Estados Unidos e mais 26 aliados atacam o Iraque para expulsar o Iraque do Kuwait. E aí a produção de petróleo diminui. Para piorar a situação, o Iraque, à medida que foi saindo do Kuwait, tá certo? O Iraque ele foi colocando fogo, tá certo, nos poços de petróleo. Então nós vamos ver aqui o seguinte, ó, aqui está a primeira crise do petróleo em 73, tá certo? Aqui nós temos a segunda crise do petróleo em 79. Nós temos aqui a terceira crise que vai atingir os produtores, né, quando o preço do petróleo diminui. E nós temos aqui a quarta crise, que praticamente é quando nós temos a Guerra do Golfo, ok? Gás natural. Gás natural, pessoal, é um combustível fóssil formado nas mesmas áreas de petróleo. Então, a área que produz petróleo também produz gás natural. Na mesma proporção? Não, não é na mesma proporção. Às vezes você pode ter mais petróleo e menos gás natural, ou ter mais gás natural do que petróleo. Então, é de formação marinha também. São hidrocarbonetos, principalmente no caso do metano, tá certo? Depois tem o etano, o propano, tá certo? Mas na maior parte nós temos aqui o metano, que compõe 70% desse gás natural. E ele tem que ser refinado, né, para poder tirar esses outros gases que estão misturados aí. Os maiores produtores de gás natural, então lembrar que produção é diferente de reserva, né? Produção que você está produzindo, reserva que você tem o produto, mas você não está explorando. Quais são os maiores produtores? Primeiro nós temos aqui os Estados Unidos como maior produtor, seguido de Rússia e Irã, tá ok?
O carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil formado em áreas pantanosas continentais. Então houve a deposição, né, de resíduos aqui, ó. Houve a deposição de resíduos orgânicos em áreas pantanosas, formou aqui um solo turfoso. Esse solo turfoso começou a mineralizar, formando lignito. A mineralização continuou formando a hulha e a hulha antracito. Tanto a hulha quanto o antracito, pessoal, já são formas de carvão mineral. Só que o antracito é um carvão mineral melhor do que a hulha, tá certo? Porque tem maior teor de carbono, tá certo? Só que as maiores reservas que nós temos são reservas de hulha, tá certo? Que a gente chama de reservas hulíferas. E aqui está uma foto para você do carvão mineral em uma área de exploração. Na China, né, nós temos muitas explorações subterrâneas, como também na Rússia. O carvão mineral, pessoal, ele tem duas grandes aplicações. Em usinas siderúrgicas para produzir o aço, como vocês podem observar aqui, ó, tá certo? Ou também na fundição de ferro em metalurgia, né? Ou em termoelétricas. Aqui você está vendo, ó, estão pegando carvão mineral aqui para poder queimar, tá certo? Poder gerar energia, tá certo? O problema é que termoelétricas, por utilizar um combustível fóssil, então pode gerar chuva ácida, liberar carbono e CO2, no caso, para o aquecimento global. E aqui estão os maiores produtores. A China, que produz muito na Manchúria, Estados Unidos, na região dos Apalaches, a Austrália é uma grande produtora, inclusive manda esse carvão mineral, exporta esse carvão mineral para o Japão. Temos também a Índia. O que é um carvão coqueificável? O carvão coqueificável é o carvão mineral capaz de formar coque. Esse coque é quando você pega o carvão mineral, tá certo? Esse carvão mineral, extrai a impureza dele e só fica com carbono, tá certo? Então esse aqui é o carvão mineral in natura. Quando você extrai a impureza, vira isso aqui, ó, que é o chamado carvão em coque, tá certo? Que é utilizado nas siderúrgicas. Então, carvão puro, então você não vai levar impureza para o seu aço, tá bom? O xisto betuminoso é uma pedra, né, uma rocha sedimentar com grande concentração de óleo. Olha só, ela pega fogo, tá certo? Tem uma grande concentração de óleo, que é o betume, que tem a mesma uma composição, me perdoe, muito parecida com o quê? Com o petróleo, tá certo? As maiores reservas e áreas de exploração são localizadas nos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos explora xisto, tá, para compensar, tá certo, a sua necessidade por petróleo. O xisto betuminoso ele não consegue produzir os mesmos derivados, mas já é praticamente uma saída, ok? E aqui nós temos um mapa mostrando para nós as áreas que produzem petróleo, gás, carvão, os países membros da OPEP. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí.